Olá, Ação e Cidadania no Ar, o programa que traz bons exemplos de inclusão, voluntariado e solidariedade. O objetivo é mostrar gente que faz diferença. Hoje nós vamos conhecer o trabalho da ONG Capão Cidadão, na Zona Sul de São Paulo. Para falar sobre essa iniciativa está conosco Paulo Roberto, que é um dos fundadores da ONG. Seja bem-vindo. Obrigado. Para mim é um prazer falar de assunto tão interessante que é ajudar o próximo. E também com a gente o Suami Huaygen, beneficiário e colaborador da ONG. Obrigada pela presença. Olá, é um prazer estar aqui. O Capão Redondo é um dos bairros mais violentos de São Paulo. A ONG tem mudado esse cenário? Nós iniciamos esse trabalho em 2000, no ano de 2000, devido à violência mesmo. Hoje o Capão Redondo ele já não é mais o primeiro lugar na violência. Nessa época era considerado o Triângulo da Morte, Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís. Chegávamos a ter uma média de finais de semana de 40, 50 assassinatos. E essa questão ela foi se diluindo conforme foi passando os anos e as organizações, nós somos uma das pioneiras lá, se uniram para essa questão que é tão grande na cidade, que é a questão da violência. E a gente viu que era capaz. Hoje em dia o Capão Redondo já não está mais no cenário dos primeiros lugares em violência, devido a vários grupos. Nós temos lá a Cooperifa, nós temos os saraus que acontecem na cidade, a gente tem as organizações como Periferia Ativa, e elas se juntaram, a Casa do Zezinho, Projeto Arrastão, inúmeras, e conseguiram amenizar essa questão da violência com arte, lazer e cultura. E como que era esse projeto que mais pra frente virou o Capão Cidadão? A gente chamava Não à Violência, Eu Quero Lazer. Iniciamos com essa proposta, que era uma ação de protesto e de solução. Protesto porque a gente acompanhava a violência de perto, a gente ia nos lugares onde tinham a violência escancaradas e mapeava, e a solução a gente viu que era mudar a vida através das pessoas terem uma outra mentalidade através da cultura e do lazer, que a gente começou nos domingos. E Suami, como que você conheceu essa ONG? Eu conheci a ONG Capão Cidadão num festival, Amanhecer, um festival que trouxe várias artes integradas, estava tendo balé e tal, e na nossa comunidade, e para mim foi inédito, né, ver uma festa daquela no nosso bairro, né, artistas, balé, povos indígenas, vários povos culturais em um só lugar, em um só local, e no bem maior, né, que é a arte, que é o desenvolvimento humano. E eu nesse momento, nessa época, eu estava passando por um processo eu estava numa depressão e tal, e aí o Paulo Magrão me convidou para participar de uma horta. E aí, na psiquiatria, falou, não, esse cara tá mais louco ainda, participar de uma horta no Capão Redondo. E aí a gente comecei a participar da ONG, lá a gente faz vários tipos de atividades na organização. Mas na horta em si, foi um bem muito grandioso para minha pessoa. Eu deixei os psicoativos e a gente viu que essa é a ideia que ele colocou de semente, que é a relação humana. E foi isso que a gente está sendo pregado lá. Como que funciona, Paulo, essa horta? Essa horta, ela veio de um programa... Eu faço parte de um grupo chamado Novos Urbanos. Esse Novos Urbanos é um laboratório de consumo e de nutrição para discussão não só com o poder público, mas com as indústrias. E a gente tem feito uma grande revolução no Brasil. As questões alimentares, somente a dos açúcares, que foi diminuída agora, a questão de não vender refrigerantes próximo às escolas. Isso foi uma luta dos Novos Urbanos, que tem se mostrado um grupo de luta contra a desnutrição e a favor da alimentação saudável. Nesse grupo tem gente do país inteiro, e tinha uma pessoa dentro desse grupo, que era da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento, que cuida das hortas urbanas da cidade, e tinha um programa chamado Hortas e Viveiros, que eu me inscrevi para essas pessoas receberem uma bolsa, e a gente criar uma horta pautada no desenvolvimento humano. O que é uma horta pautada no desenvolvimento humano? Ela teria que ser dentro de uma escola, como acontece, nós temos uma escola chamada Jardim IP,
E essa escola cedeu um terreno ocioso que tinha lá, que estava há muitos anos totalmente desocupado, cheio de mato. E nós encaramos isso como um desafio para montar uma horta na periferia, talvez a primeira horta que tem no Capão Redondo, de horta de consumo mesmo. É um terreno lá que deve ter uns 15 mil metros quadrados. E nós começamos com um grupo de 13 pessoas, uma formação para que essas pessoas entendessem a importância do alimento hoje na alimento in natura. Porque nós vivemos nos desertos alimentares. Esse deserto alimentar é o quê? 400 metros de onde você mora, não existe nada in natura. Então, isso é um deserto, considerado pela Organização Mundial de Saúde, um deserto alimentar. É importante as crianças conhecerem também, né? E a gente Tem criança descobriu... que acha que o ovo vem do mercado, o milho vem da latinha. Isso, para nós, a gente já... Foi uma grande surpresa quando eu comecei com essa questão da horta, de conhecer o alimento, porque a gente não dá conta, hoje em dia, da industrialização, o que ela é. E ela afeta diretamente. Essa nova geração que está vindo, nunca aconteceu isso, vai viver 20 anos a menos. Então a gente está com um problema de saúde, um problema de muito grave, que se a gente não amenizar ele agora, não tentar reverter essa situação, principalmente com as crianças, nós vamos ter obesos e desnutridos no mesmo espaço, como eu tenho dentro da organização. A má alimentação, né? Eu tenho crianças obesas e tenho criança desnutrida dentro do mesmo espaço. Isso devido à industrialização que a gente vê, essa coisa violenta da propaganda infantil. Então isso aí ele foi se tornando muito eficaz quando a gente se tornou um ponto de cultura. Nós acessamos o edital, se tornamos um ponto de cultura. E a cultura alimentar, um ponto de cultura alimentar, o primeiro do estado. E isso não era muito próximo da gente. A gente viu que a cultura do alimento ela é muito próxima, mas ela não era divulgada, os pratos, as ações de alimentação, da segurança alimentar. E o alimento maior está acabando, que é a água. O alimento maior do ser humano. E aí vocês têm aula de meio ambiente também? Daí nisso aí entra esse com essa questão da água, do alimento, a gente começou a ver que era dentro de qualquer lugar que tem ensinamento, de ensino, as escolas, a gente tem que começar pelo meio ambiente, porque é ele que vai fortalecer as gerações futuras. Então a gente vê hoje em dia como o coração da organização a questão alimentar. A partir do coração a gente tem o balé, que é uma perna, temos o karatê, que são as mãos, entendeu? A gente foi criando o corpo para que a ONG conseguisse andar, mas assim, a forma mais eficaz que a gente vê hoje em dia é o alimento. A gente viu que as crianças chegavam lá com muita fome e o problema de aprendizado era muito longe, distante deles. Uma coisa está relacionada à outra, né? Tem a alimentação, aí tem aula de reforço, aí tem a atividade física e essas atividades se complementam. É o que eu falo assim, esse é o meio ambiente mesmo. A gente está incluindo num sistema que é o único que deveria ser dentro de qualquer sistema governamental, e o que não acontece, que hoje em dia a gente tem umas escolas dando almoço 7 horas da manhã. E a criança passa mal. É complicado, né? Entendeu? Eles não têm um olhar que umas organizações têm na questão da comida, na questão da forma de apresentar esse alimento. Então, para nós está sendo muito prazeroso esse trabalho novo de descoberta também, porque o alimento ele une as pessoas, ele a cozinha. Então, eu tenho, com esse ponto de cultura, eu acessei 15 famílias para aprender alimento. Então, elas aprenderam pães, começaram a aprender vários tipos de pães, depois elas aprenderam os pratos de regiões, desde baião de dois. Por que baião de dois? Porque croissant. Por que esse pão chama croissant? E esse aprendizado vai para dentro de casa, né? Não fica só lá. Ele vai para o dia a dia, para dentro de casa. Se a pessoa olha na padaria, vê o croissant, assim, aquela forma de lua, daí ele já lembra, croissant é lua em grego e tal. Daí ele vai passar para o outro, para o filho, quando vê, o filho já está consumindo aquilo saudável, né? Uma ideia saudável. E as letras lá, a forma que a gente
formalizou a horta, os canteiros são para aprendizado mesmo. Então, são plantados em letras, A, alface, acelga, almeirão. E ali no A tem o alface, tem o almeirão, no B tem a beterraba, a berinjela. No C tem cenoura, no B tem banana. Então, isso aí elas vão associando as letras, as frutas. E é um trabalho que eu me inspirei muito nos Novos Urbanos, porque o Vicky Muniz, o artista plástico, cineasta, fotógrafo, ele tem um trabalho lá no Rio, junto conosco, também chamado Fonte da Juventude. Só que ele fez um vídeo e as crianças pegavam as frutas mesmo e escreviam as letras. Ficava todas as frutas, então elas tinham que fazer as letras. E lá eu vi que era possível a gente fazer ao contrário, escrever as letras e colocarem as frutas, as verduras no lugar. Então ela funciona mais ou menos assim. Legal, Paula, no próximo bloco a gente vai conversar mais sobre a horta. Só que agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais ação e cidadania. Estamos de volta com a Ação e Cidadania. Hoje conhecendo o trabalho realizado pela Capão Cidadão. Continuo com Paulo Roberto, que é o fundador da ONG, e com o Swami Huaygen, que é o beneficiário e colaborador. Swami, no bloco anterior, vocês estavam me contando sobre a horta. Isso. Como que as crianças participam? O que elas acham da horta? Então, a reação delas é um mundo novo, né? É tudo novidade, as plantas, o formato das plantas. E elas vai tipo um mundo mágico mesmo, assim, para elas e para os adultos também. A gente se sente bem, as crianças em si, elas se divertem, elas brincam, elas conhecem esse São Paulo, né, uma cidade muito, como posso dizer, de concreto, né, uma área urbanizada. Verde assim, urbanizada, uma área verde assim, do lado das casas dela, né, com alimento, com frutas, para ela é tudo novo. E ela se diverte, elas observa, né? Desperta o ato de observar a natureza, né? Acompanhando as estações, ela sente... É um mundo mágico, é isso que eu posso dizer. Tem explicação, o olhar da criança é de curioso, de novo, de lindo, de belo. Os seres que participam, as aves, vai pássaro de diversas... A flora também gosta muito, vai pássaro de diversas espécies, pica-pau, tucano, todos prestigiar a horta, não só os seres humanos agora, né? Vão lá e fica aí as crianças, esse contato, né, com os outros seres também, com os insetos, borboleta, enfim. E aí eles cozinham também depois, levam para casa, como que é? As crianças, elas têm um dia, né? Por semana elas fazem a colheita e no dia seguinte elas fazem a utilização desse alimento. Elas fazem uma programação do que vai colher, às vezes colhe cenoura, couve, daí faz suco de couve, bolo de cenoura. E as crianças tomam suco de couve sem reclamar? A gente descobriu uma coisa, assim, que essa alimentação, ela é muito de apresentar, a forma de apresentar. O suco de couve é suco do Hulk. Daí elas o suco do Hulk e tal, e daí acabam, e ele é muito saboroso também, depende do que você utilizar nele, ele é muito saboroso e refrescante. Então, hoje em dia, a gente reverteu a questão do refrigerante na organização, devido a gente apresentar bem o alimento. A gente teve... Elas se adaptaram bem, cara, com esse a gente descobriu que elas, hoje em dia, elas corrigem os pais nas questões, porque a gente é muito acostumado a refrigerante. Muitas vezes tem um pé de planta no quintal e eles não conhecem. Você já vi criança lá, não sabia que a ameixa podia fazer um suco. E tinha um pé de ameixa em casa. E essa distância, ela requer o mundo moderno mesmo, que as famílias vão trabalhar. E a horta, ela tem um mote chamado Cores e Sabores. Por que esse nome?
Esse nome a gente tem uma música do Racionais, que é lá do Capão Redondo, que chama Cores e Valores. E já diz, cores e valores, né? Somos o que somos, cores e valores. Lá nós somos o que somos o que comemos, cores e sabores. Então, a gente viu que essa questão das cores e dos sabores, ela tem muito a ver com o desenvolvimento humano, né? As cores, a cromoterapia, para você se sentir bem num ambiente colorido, um ambiente alegre. E baseado nisso, a gente fez o desenvolvimento humano até o Swami. Tem uma poesia, você podia até falar ela. Como que é essa poesia? Eu também escrevo, né, nas horas vagas da vida, a gente dá uma de poeta. Eu escrevi uma poesia relacionada ao nome, né, Cores e Sabores, que é assim. Ao álbum do Racionais, Cores e Valores, Cores e Sabores. Somos o que pensamos, que comemos e bebemos. Natureza põe na mesa um alimento sem veneno. A saúde, o amor, a paz, necessidades do momento. Viver, voar, ver as estações acontecendo. Cores, cores e sabores. No teatro, a natureza tem um principal papel. Os atores são ar, água, terra, fogo, mel. Na árvore mais bela da terra, infinita primavera. Uma horta de amores, uma galáxia de flores. Uma bela fruta pura, transmitindo cores. Cores, cores e sabores. Que legal! E assim a gente acha que o desenvolvimento humano, quando eu escolhi as pessoas para trabalhar nessa horta, eu não peguei pessoas que já sabiam trabalhar em horta. Eu peguei gente que estavam com algum tipo de anseio na sociedade. Um nunca trabalhou em horta, o outro trabalhou a vida inteira em horta, queria trabalhar de novo. O outro tinha problema psiquiátrico, o outro estava em depressão, o outro era uma pessoa bem-sucedida, o outro estava fazendo faculdade, o outro gostava de permacultura. E eu reuni pessoas com a diversidade de ideias para a gente formar um coletivo e esse coletivo decidir as questões primárias da alimentação. Plantar e colher e comer. Então vamos lá, criança que participa da ONG aprende a comer melhor. Tem aula de balé. Tem balé, tem karatê. Que mais que tem? Tem karatê. A gente tem algumas atividades que não são diárias. A gente faz um balé não, bazar uma vez por mês. A gente faz umas festas temáticas, uma delas chama Áreas de Conflito em Transformação, que daí é uma ação social que a gente faz nas comunidades uma vez por mês. E o dia a dia das crianças, elas têm uma coisa que a maioria das escolas não tem, que é o afeto. A gente trabalha muito a questão do afeto. Então a gente conhece todas as crianças pelo nome, a gente conhece todas as crianças, a gente desenvolveu alguns métodos que eu posso falar, são métodos indígenas, de educação indígena, que isso é um choque muitas vezes para a educação formal. Que métodos que são esses? Método desde você observar que o seu pai, você tem que ir com ele para aprender as coisas do homem, você tem que ir com a mulher, você para falar com uma criança você tem que abaixar para falar da altura dela, para você se sentir igual a ela, sentir a visão que ela tem. A questão o índio nunca bate no filho, entendeu? Ele sempre procura ensinar de forma mais... e a questão do respeito pela natureza, da questão de, assim, a gente não quer ser uma ONG que atenda 1000 pessoas. Eu quero atender 100. Quantas crianças que participam agora? A gente tem agora? 150. Mas, assim, a gente não pode crescer mais que isso. Eu posso fazer outra em outro lugar, como os índios fazem. Uma outra tribo em outro lugar, respeitando lá o outro lugar. E se eu crescer muito, já tiveram várias, vamos pôr 1000. Mas você põe 1000, você está desrespeitando todo um ecossistema. Porque você vai ter 1000 lixo, você vai ter 1000 a muito mais água de desgaste, você vai ter muito mais dificuldade de ensinar. Então a gente pensa como um índio mesmo. É uma tribo, a gente fala que a nossa tribo é lá. A gente quer ser daquele jeito, a gente não quer ser escola, não queremos nem chegar perto das escolas muitas vezes, porque a gente vê que a educação formal está muito defasada para a realidade das crianças hoje em dia. A gente tem criança de escolas lá, elas não conseguem aprender na escola e elas aprendem na ONG. Eu recebo muita carta de escola, como é que nós conseguimos ensinar para tal criança? Então isso para nós é satisfatório, é o que dá nossa alegria sempre. E como que é a participação dos pais
tem algum envolvimento? Eles frequentam também ou eles só participam dos eventos? Os pais, eles são peça fundamental. O pai presente é peça fundamental. Porque, assim, a gente está num universo em crise e muitos pais deixam a criança de manhã e encontram só à noite e muitas vezes eles nem querem aquela criança. Então, isso é muito chocante para uma sociedade que a gente vê que a paternidade, ela fica muito em segundo plano. Então, assim, quando a gente tem uma criança que tem um pai presente, a gente vê o desenvolvimento dela. E a outra que não tem, mas a gente tenta também amenizar isso com essa questão do afeto. Então, suprir essa necessidade, né? Essa questão do afeto. Eu falo assim, os pais presentes que se chama para as reuniões, estão sempre lá. Aqueles que a gente não consegue são os mais que a gente tem que fazer um trabalho na casa, a gente vai, tenta trazer ele, tenta amenizar o impacto na vida dos filhos. Porque ele já tem esse pai que não está tão presente, ele tem um problema de relacionamento com a sociedade também grande. Muitas vezes tem muito pai que tem os maridos presos, criado pela avó, tem outros que tá a mãe e pai preso, então está criado pela avó. Então a gente tem muito conflito que, quando você fala assim, como são dos pais, a gente, putz, quem são os pais? Eu fico perguntando sempre assim, o Guinho, Zezinho e Luizinho, quem são os pais dele? Eles eram criados pelo Donald. Então, assim, ninguém sabe. Essas aí, eles são sempre problemáticos. O Guinho, Zezinho e Luizinho sempre aprontando. Então, sempre tem que ter um tiozinho lá. Então, a gente tem essa visão mais lúdica, né? Pra gente amenizar que é muito difícil hoje em dia uma família estar estruturada na periferia. A estruturação familiar, ela é muito difícil, porque eu tenho famílias muito boas que o filho, um foi para um crime, o outro está de outro lado. Então, como é que vocês estruturam uma família do processo normal dela de evolução? Então, eu vejo que o trabalho das ONGs, né, não só da Capão Cidadão, o acesso à arte, à cultura é muito eficaz nessa questão. É uma grande válvula. Hoje em dia... E no Capão tem muitas ONGs, né? Tem várias organizações assim que têm essas questões. E eu falo assim, são todos heróis, porque hoje em dia você vê dentro você olha para uma escola toda pichada, você olha para uma ONG arrumadinha, ninguém picha. Então é um respeito. É um respeito que foi surgindo pela liberdade que eles têm de escutar, de ser escutado. Na escola, hoje em dia, a criança não é escutada, é imposto. A pessoa pensa, essa ONG também é minha, então eu vou cuidar. É o que eu vejo claramente isso, todos os dias, assim, porque a gente fica as portas abertas, né? Se você entrar numa escola, você tem que... É difícil, né? Até para conversar com uma pessoa da escola já é difícil, eles se trancam. E quem quiser entrar em contato com vocês, como faz? Tem um site, um telefone? A gente tem um telefone, a gente tem uma página no Facebook chamada Associação Capão Cidadão. As pessoas podem acessar. Dentro dessa página a gente tem Horta, Cores e Sabores. Temos uma outra página, Ponto de Cultura Alimentar. O Ponto de Cultura é onde a gente fala de comidas, de pratos, tem receitas para as mulheres que gostam de cozinhar. Gostei, vou entrar lá. Tem as receitas, tem toda o preparo dos pratos, como fazer... E a da Horta tem a questão do dia a dia nosso e a geral do Capão. E o telefone é 5827-5986. Legal, Paulo, muito obrigada. Obrigado, foi meu. Obrigada, Suami. Eu que agradeço. E o Ação e Cidadania de hoje fica por aqui. Sugira um projeto social que faça a diferença em alguma comunidade. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.